Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que não havia informações que pudessem prevenir o massacre. Não havia informação de inteligência antes do governo federal e que nós temos presente também não tinha do governo estadual. Em torno do IML, parentes de presos estão entre o desespero e a angústia. O governo do Pará começou a transferir os suspeitos de comandar um dos maiores massacres da história dos presídios brasileiros. O massacre que deixou ao todo 62 presos mortos em Altamira, no Pará, foi causado, segundo as autoridades, por uma briga de facções. Especialistas alertam que o episódio pode desencadear retaliações, tanto no próprio estado do Pará, como em outros pelo país. Esse assunto, importante e preocupante, está no episódio de hoje do 15 Minutos. E atenção, hein? Tem golpe novo no WhatsApp. Os golpistas usam as novidades anunciadas pelo governo para o saque do FGTS para tentar roubar dados de usuários do aplicativo. Esse alerta também é assunto de hoje. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Subiu para 58 o número de mortos no massacre do presídio de Altamira, no Pará. A guerra de facções no Pará produziu mais mortes. 4 presos envolvidos no massacre de Altamira, no Pará, morreram enquanto estavam sendo transferidos pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado. A barbárie do assassinato de 58 presos em Altamira, lá no Pará, é o mais novo e mais sanguinário capítulo dessa guerra entre facções criminosas que dominam os presídios no país. Essa disputa que pode ser acirrada, inclusive, a partir de agora, exatamente depois desse episódio no presídio paraense. Eu convidei aqui no 15 Minutos o repórter Luiz Kawaguchi, que assina a reportagem na Gazeta sobre esse assunto, para a gente analisar um pouco o caso. Luiz, por que esse caso do Pará pode, ou considera-se que ele pode, deflagrar uma nova onda de violência entre as facções criminosas no país? Hein, Luiz? Olá, Márcio. Bom, é o seguinte, a facção criminosa que o governo do Pará disse que foi responsável pela chacina é o Comando Classe A. Ele é uma facção local, mas segundo investigações tanto de autoridades do Pará quanto de São Paulo, essa facção mais regional teria se aliado ao PCC, o primeiro comando da capital, que é aquela facção de abrangência nacional aí sediada em São Paulo. Então, o PCC e a outra facção de abrangência nacional, que seria o Comando Vermelho, o CV, eles estão aí numa dita guerra, entre aspas, de facções desde 2016, quando eles estavam disputando o controle de uma rota de tráfico de cocaína pela região aí do Paraguai, no centro-oeste e no sul do país. E desde então, essas duas grandes facções que antes eram aliadas passaram a guerrear aí pela disputa de presídios, território, pontos de venda de droga e essas rotas de tráfico de cocaína bastante. E o que aconteceu? Esse comando Classe A, que foi o responsável pela chacina, teria se aliado ao PCC. Então, o que os analistas e alguns investigadores que eu conversei dizem é que isso pode ser um termômetro de uma questão maior. As lideranças do PCC e do Comando Vermelho, elas vinham tentando chegar a um entendimento por uma possível aliança, ou seja, eles estavam brigados desde 2016 e estavam tentando se reaproximar agora. Por quê? Para tentar fazer frente contra políticas implementadas pelo ministro Sérgio Moro. Está tentando colocar em prática uma política antimáfia, ou seja, ele vai restringir alguns aspectos da vida dentro das penitenciárias. O remédio para isso é isolar as facções, especialmente o contato com as visitas. E isso dificulta que as lideranças de facções transmitam as ordens para os seus subordinados. Então, o Comando Vermelho e o PCC ficaram bastante preocupados com esse cenário e até pensaram numa aliança para tentar fazer frente a essas novas políticas. Só que com esse episódio em Altamira, a aliança acaba sendo fragilizada, acaba indo no sentido ao contrário, ou seja, esse massacre pode ter uma consequência de voltar a afastar e acirrar a dita guerra entre o PCC e o Comando Vermelho. Então, qual que é a perspectiva dessas autoridades agora? Que com esse massacre pode haver uma retaliação do Comando Vermelho, e ela pode acontecer
ou ali regionalmente no Pará, ou ela pode acontecer até em outras unidades prisionais ou nas ruas em outros estados do Brasil. Por que o estado do Pará é considerado importante nessa disputa entre as facções? Olha, o Pará, ele está numa rota de tráfico de cocaína chamada Rota dos Solimões. Ela traz a droga ali da Colômbia e do Peru por meio dos grandes rios ali da região amazônica, o Negro, os Solimões, e escoam até capitais do norte e do nordeste. De lá, essa droga ela pode ou descer para as maiores capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, ou então ela pode seguir para a África e para a Europa. No estado do Amazonas já tem uma facção regional que domina essa parte algumas conexões dessa rota, que é a Família do Norte. Ela já está bastante consolidada. Só que no Pará, a disputa ainda está muito mais crua, a disputa ainda acontece entre o Comando Vermelho e facções locais, entre elas esse Comando Classe A, que foi o autor do massacre. Deixa acontecer o fato, nós cedemos vagas, novas vagas para os presídios federais, nós enviamos uma força-tarefa de intervenção penitenciária a pedido do governo para auxiliar não só no trato desses presos, mas principalmente no treinamento de agentes penitenciários que o governo do estado está com o concurso aí finalizando. O governador Helder Barbalho, do MDB, disse que vai aumentar a segurança nos presídios com a nomeação de novos agentes penitenciários. Pela primeira vez, os agentes do sistema penal estarão usando armas. Bom, e como é que controla, né, essa questão das facções? Porque ao que dá a entender, quando todo mundo vê o que aconteceu, por exemplo, agora no Pará, já havia acontecido no Amazonas, havia acontecido em outros presídios, uma carnificina dessa, 50 mortos, e toda essa estrutura que você descreveu pra gente de uma guerra mesmo, que envolve não só os presídios, mas também fora deles, né, todo um mercado. Como é que está o processo de controle por parte das autoridades? Ao que parece, ainda está meio cru, né, em relação a como combater essas facções criminosas. Sim, de fato, é o que parece. Aqui, na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, também as capitais do sul do país, eles têm um pouco mais tempo que eles vêm lidando com essa questão do crime organizado dentro dos presídios. Eu digo mais tempo em relação ao norte e nordeste, porque as facções de caráter nacional começaram a se expandir para o norte e nordeste mais recentemente. Então, a resposta que tem se encontrado, especificamente em São Paulo, onde tem o PCC, foi uma tentativa de isolamento das lideranças, porque muitas dessas ações, essas chacinas e as ações de retaliação às chacinas, elas acontecem geralmente sob ordem das lideranças das facções. Então, o que as autoridades, aí eu digo o Ministério Público e a polícia estão tentando fazer é isolar os cabeças dessas organizações, mandando eles para presídios federais e implementando essa política antimáfia do ministro Moro. Que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas que impõem regime em penitenciária de segurança máxima para lideranças e igualmente que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações. A avaliação em São Paulo, em relação especificamente ao PCC, é que isso tem dado resultado, que eles estão tendo dificuldades cada vez maiores de transmitir as suas ordens. Então, as organizações acabam tendo maior dificuldade de operar sem as ordens dos líderes. Mas isso não é suficiente. O que se conversa nos bastidores aí da segurança pública aí é que, além da abertura de novas vagas no sistema prisional, é preciso aí discutir principalmente a política penitenciária, ou seja, a questão da progressão penitenciária, o direito de saída dos presos durante datas festivas. É uma questão que ainda causa muita polêmica e boa parte aí das fontes envolvidas na investigação dessas facções, elas não são favoráveis a esse tipo de progressão penitenciária, que, por outro lado, também poderia ajudar o preso a se recuperar e se reinserir na sociedade. Mais presos foram transferidos hoje para Belém. Pelo menos 10 deles serão enviados para presídios federais. O que lá no Pará está sendo feito agora, mais ou menos cerca de 800 presos
que estariam envolvidos com o Comando Vermelho e com o Comando Classe A estão sendo remanejados aí para outras unidades prisionais para tentar evitar uma retaliação ou uma nova chacina que possa vir a acontecer. Esse é o segundo maior massacre em presídios na história do país e não é o primeiro de 2019. O maior deles foi o do Carandiru, em São Paulo, 1992, quando 111 detentos foram assassinados. Luiz, muito obrigado pela análise aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Muito obrigado. Atenção, hein? O FGTS, as novidades no Fundo de Garantia, lançadas há pouco, aí, algumas semanas pelo governo, já são uma espécie de isca para a aplicação de um golpe através do WhatsApp. 130 mil pessoas já foram atingidas. Esse é o nosso assunto agora aqui no 15 Minutos, e para conversar sobre ele eu convidei a Cristina Cesiuk, que é editora de economia aqui da Gazeta do Povo. Cris, vamos começar explicando como é que é esse golpe, então, que está sendo aplicado já pelo WhatsApp, envolvendo essa notícia do FGTS. Márcio, o registro que se tem é de que o usuário do aplicativo de mensagem, né, o mais amplamente aí utilizado, o WhatsApp, recebe um link que sabe se é malicioso, mas a pessoa recebe o link dizendo, prometendo que pode fazer a consulta ao saldo do FGTS ou mesmo ter acesso já ao benefício, pedir para que o dinheiro seja direcionado para a sua conta. Agora, como que isso funciona? Se a pessoa clica nesse link, ela é direcionada para uma outra página, é aberto o browser, portanto, né, do celular, e a partir daí os criminosos conseguem ter acesso a qualquer dado que seja digitado ali ou qualquer até coisa que esteja aberta já no aparelho celular da pessoa, caso ela não tenha nenhum tipo de proteção. Então, o que a gente sabe, a recomendação pelo menos, é de que, claro, ninguém clique nesse tipo de link que possa receber, até porque não são raros, né, esses tipos de fraude. Volta e meia aparece com relação a outros tipos de benefício, ou mesmo questão de promoções, ofertas, sorteios. Então, a gente sabe, é arriscado fazer esse tipo de movimentação. Não clique, né? Não clique, e principalmente quando tiver liberado, certamente a liberação desse FGTS não vai acontecer pelo WhatsApp. Exatamente, essa que é a principal das dicas. Eu falei no começo aqui sobre esses dados, né? 130 mil pessoas já foram atingidas ou afetadas por esse golpe. Como é que a gente sabe esses dados e até como é que se levantou, né, essa informação dos golpes aí, Cristina? Esse acompanhamento que foi registrado, né, as informações com relação a isso, foram divulgadas pelo Defender Lab, que é um laboratório de segurança digital da PSafe, que é uma desenvolvedora de aplicativos de segurança e de privacidade. Então, o que exatamente são esses dados? São os números de notificação de risco que foram disparadas pelos aplicativos dessa própria desenvolvedora com relação aos clientes dessa empresa. Então, pelo menos, dá para dizer, 130 mil afetados. A estimativa aí desse laboratório é de pelo menos 900 acessos por hora a essa fraude, seja principalmente de pessoas que clicaram nesse link. Então, muito mais gente pode ter recebido essa notificação. A circulação dessa fraude começou, de acordo aí com os registros que tem na semana passada. É possível que isso já esteja diminuindo, mas ainda pode ter gente replicando isso por aí. Então, muita atenção, não clique nesses links. A Caixa Econômica não vai enviar um link para você consultar o saque do FGTS ou até o próprio saldo do FGTS, não virá pelo WhatsApp. Inclusive, dá para você acessar a sua conta, pelo menos consultá-la e até saber mais informações no site oficial do FGTS, que é o fgts.gov.br. Lá tem todas essas informações e, claro, tudo vai ser muito mais divulgado quando começar efetivamente os saques a partir do mês de setembro, depois das novidades anunciadas pelo governo. Cristina, obrigado, até a próxima. Obrigada, Márcio. E esse foi mais um episódio, nosso número 24 aqui do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário. E como sempre eu lembro, você pode ter muito mais informação assinando a Gazeta do Povo, então não esqueça de assinar. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!